Com o objetivo de apresentarmos os 10 princípios conservadores do autor americano Russell Kirk, organizámos um conjunto de pequenas entrevistas com o filósofo João Maurício Braz. O João é doutorado em filosofia, é autor do livro Os Democratas que Destruíram a Democracia, para o qual deixo-vos o link, e convido-vos então todos a subscrever a nossa página, a gostar deste vídeo, a acompanhar esta série de entrevistas que preparámos especialmente para vocês e também a deixarem as vossas sugestões, comentários, observações. Até já! Soluções Conservadoras, um programa do Círculo Conservador Português, apresentado por Pedro Augusto Martins. Sejam muito bem-vindos ao Soluções Conservadoras, o único programa nacional que tem como objetivo procurar soluções políticas conservadoras para endireitar Portugal. E tal como prometido no nosso último episódio, estaremos hoje à conversa com o João Maurício Braz para continuarmos a nossa conversa sobre o conservadorismo. No último episódio, e recomendo a todos os que não viram que possam vir ao vídeo, que tem como título Uma Introdução ao Conservadorismo, para depois poderem seguir para este segundo vídeo, que será focado nos 10 princípios conservadores do Russell Kirk. João, muito obrigado pela tua presença. É que agradeço, já sabes. Portanto, se calhar começávamos um pouco por falar sobre o próprio Russell Kirk. Okay. O Russell Kirk foi um conservador americano, ficou muito conhecido no pós-Segunda Guerra Mundial porque foi, no fundo, recapitular a obra de Burke e tentar pensar o conservadorismo americano. Foi assim, não foi, João? Foi. Lá está, é um autor para... Nestes debates, nestas questões de delimitar o que é este conceito, é um autor importante. Embora seja um autor que tem muito a ver, ou se quiseres, tem principalmente a ver com o contexto norte-americano. Até mais do que anglo-saxónico, mais com o contexto norte-americano. E, de certa forma, no pós-guerra, é ele que consolida, de certo modo, a doutrina conservadora nos Estados Unidos e congrega uma série de princípios e ao longo... É um autor... Não me vou alongar muito sobre o autor, vamos diretamente aos seus pressupostos, aos seus princípios, mas é um autor muito interessante e é uma pessoa repleta de idiosincrasias curiosas. Ele foi crítico do neoconservadorismo posterior, embora tenha algumas aproximações ao neoconservadorismo. Ele é um autor muito importante, especialmente por algumas revistas que dirigiu, por revistas em que participou. Teve posições também muito curiosas sobre a guerra do Vietnã, sobre muitas intervenções, sobre o militarismo americano, que ele precisamente condenava e era contra, se calhar muito mais preocupado com determinados valores da própria América e com a própria ideia de soberania interna, todas essas questões, e isso trouxe-lhe alguns dissabores junto do partido republicano e de uma certa visão para lá da América como uma espécie de protetora e o destino de todo o planeta. E é um autor muito curioso, e lá está, mas também é um autor, sendo norte-americano, muito ligado a certas especificidades norte-americanas do conservadorismo, com questões com um certo tradicionalismo, a importância da religião, certas questões muito, muito específicas. Mas porque é que escolhemos Russell Kirk como ponto de partida? Primeiro porque ele tem um livro que é fundamental, que é A Mente Conservadora, tem outros, não é? Mas principalmente esse livro. É um livro muito importante para delimitar uma série de temas, uma série de conceitos fundamentais para pensarmos toda esta temática. E, para mim, pessoalmente, ele, acima de tudo, foi um grande divulgador.
Foi um homem de uma cultura imensa. Ele tem vários textos sobre essas questões, sobre, por exemplo, quais os livros conservadores mais importantes, quais os conservadores mais importantes, e que abrange nomes de várias áreas, e de modo muito curioso, mas, portanto, isso seria uma outra conversa. Mas escolhi-o precisamente porquê? Pela divulgação, não é? A ideia aqui é divulgarmos algumas ideias, divulgarmos alguns princípios, alguns pressupostos, e este autor, Russell Kirk, embora muito conotado com um determinado contexto de um país, até de uma determinada ideologia, é um autor que de facto é um excelente divulgador, e é um pouco, e até por uma questão didática, os princípios que ele estabelece, as características, que ele agrega para perceber o que é o conservadorismo, são interessantes. E é um pouco por isso que eu escolhi. E até há algumas referências que ele diz, não é? Ele diz que, por exemplo, conservadorismo, e de facto acerta, não é? Não é uma ideologia, não tem também uma Bíblia, não tem dogmas, mas tem o quê? Tem determinados pilares, tem determinados alicerces. E ele foi o primeiro a fazer isto, não é? Tentar determinar que princípios é que poderiam ser comuns aos diferentes conservadores, não é? Nos diferentes lugares. Exato. E muitas vezes, até na visão de Russell Kirk e mesmo americana, há ali muitos autores que nós podemos discutir até que ponto eles são, talvez, se calhar, mais liberais do conservador, até que ponto é que um conservador não é também liberal de uma determinada acessão de liberalismo clássico, até que ponto é que esses liberais não são... Um liberal a sério não é também conservador, como é que se compatibiliza o liberalismo e o conservadorismo, e se o que hoje temos naqueles que se arrogam como liberais, se aquilo de facto é liberalismo, se um liberal pode ser progressista e um liberal não pode ser progressista, é uma coisa que me faz muita confusão. Lá está, um liberal não pode ser progressista no sentido de se reivindicar de uma certa tradição, de um certo liberalismo clássico, não é? Sim. Confundir liberdade de opinião, de expressão, uma série de coisas com outro tipo, de considerações progressistas, ou uma pessoa dizer que é libertário, mas simultaneamente é progressista, é conservador, é libertário numa coisa, mas conservador noutra. Isso é uma grande confusão, é uma grande misturada, e essas pessoas deviam de facto clarificar um bocadinho melhor as suas ideias, os seus conceitos, mas pronto, esses são outros temas. E Russell Kirk ajuda-nos e ajuda precisamente ao estabelecer essas bases, esses pilares principais, ajuda de facto a centrar-nos, não é? Que é sempre aquela ideia fundamental, que é muito importante, antes de assumirmos uma determinada posição ideológica ou determinados debates, ou isso, percebermos de facto, primeiro, do que é que estamos a falar, quais são de facto as referências efetivas, o que é que... assim, para não se gerar aquelas questões, por exemplo, do comunista capitalista, do capitalista maoísta. Isso existe, não é? Mas é uma grande, como se diria, uma grande caldeirada. Já a seguir, não percam o próximo episódio deste conjunto de entrevistas dedicadas aos 10 princípios conservadores de Russell Kirk. Subscrevam o nosso canal, gostem do nosso vídeo e até já!